A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom e que alegria nos reencontrarmos. Você que está nos assistindo, nos acompanhando no YouTube, você que está na TV Master, TV a cabo, Canal 20, não mude de canal, continue conosco, divulgue o nosso programa, entre em contato com parentes, amigos e vizinhos para que eles também sejam alcançados através do nosso programa. Alguns dias atrás eu estava numa das agências da Caixa Econômica Federal e o subgerente me procurou e disse: pastor, eu lhe acompanho desde há muitos anos através do programa Opção para a Vida. E eu disse: que bom que você nos assiste todos os dias. Divulgue o nosso programa, leve ao conhecimento de pessoas a quem você ama, para que eles se inscrevam e assistam todos os dias. Alimentem os seus corações com a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E nós, assim como precisamos de alimentar o nosso corpo físico com o pão nosso de cada dia, a nossa alma precisa também de ser alimentada com a palavra de Deus. Por isso, divulgue o nosso programa, ore pelo nosso programa. Inclusive, nós temos feito um apelo àquelas pessoas que desejarem nos ajudar a manter esse programa no ar. Você poderá fazer duas coisas. Primeiro, orar intercessoriamente para que esta chama ela não venha se apagar. Não deixe esta chama se apagar. Bem como, se você quiser cooperar conosco, você tem número da agência bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, repetindo, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer àquelas pessoas que desejarem nos ajudar, orando e contribuindo. Estaremos ouvindo dentro de instantes, mais uma vez, uma música agora interpretada pela cantora Jaqueline, que aliás, ela já cantou várias vezes em nossa igreja desde a sua mais tenra idade. E ela estará louvando a Deus dentro de instantes. E ainda estaremos ouvindo a conclusão de um estudo muito importante que nós realizamos sobre o estudo da Palavra de Deus na escola dominical. Para aqueles que não sabem, a primeira escola dominical realizada no Brasil pela o médico Dr. Roberto Rey de Cali e a sua esposa Sara Pouto Rey de Cali, teve 5 alunos, 5 crianças. E daí surgiu os congregacionais em todo o Brasil. É importante instruir a criança, como nos diz a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele for crescido e adulto, não se afastará dele. Portanto, venha participar dos estudos da Escola Dominical, estudos como esse que você vai ouvir dentro de instantes. Antes, porém, eu quero lembrar a todos que o Colégio Petrônio, através da sua diretora, a irmã missionária Avani, lembra a todos os pastores, diáconos, presbíteros, professores de escola dominical, que o Colégio Petrônio, em parceria com a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, a OMEB, está promovendo um desconto especial. Para aqueles que ainda desejarem matricular os seus filhos, o Colégio Petrônio está situado no populoso bairro da Liberdade e você pode entrar em contato no horário comercial com a irmã missionária Avani pelo fone 98756-2106. Repetindo,
98756-2106. Sem perda de tempo, fiquemos com a cantora Jaqueline. Vamos lá, igreja? A minha vida? Tá aqui, ó. Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores
Então nós vamos agora às considerações finais. Primeiro, são 5 que eu vou citar. Primeiro, devemos nos avaliarmos à luz das Escrituras como estamos nos relacionando com nós mesmos. Essa é a primeira coisa. Eu fazer um exame de consciência para saber como eu estou me relacionando comigo mesmo, consigo mesmo. Essa é a primeira coisa. Preste atenção, Deus colocou na nossa mente o que a gente chama de tribunal. A consciência da gente é um tribunal. Se eu faltar com a verdade da minha esposa, embora ela não tenha ciência de que eu faltei com a verdade, sabe quem é a primeira pessoa que vai me acusar que eu faltei com a verdade? A minha própria consciência. Eu serei o primeiro. Ela nem vai saber, mas eu vou estar lá com uma consciência. Você faltou com a verdade, você mentiu. Os irmãos estão entendendo aqui? Então, essa é a primeira coisa. Fé sem fingimento. Devemos sempre nos avaliarmos à luz da palavra, como estamos nos relacionando com nós mesmos. Olha, foi por isso que Jesus disse: quando vês tu o argueiro no olho do teu irmão, repara a trave que está no teu próprio. Hipócrita. Lá em Lucas 6:41 a 42. Antes de eu tirar o argueiro que está no olho da irmã, eu devo tirar primeiro a trave que está no meu olho. Então, fé sem fingimento, à luz das Escrituras, é aquilo que você vai se confrontar. Eu vou olhar no espelho meu próprio rosto, vou ver minha própria face, eu sou isso aqui. Segunda coisa, qual é a leitura que as pessoas, o meu próximo, fazem a meu respeito? Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo? É que você é um cristão genuíno, verdadeiro, autêntico, ou você não passa de um mero religioso? Que você é hipócrita, que você é falso, que você não vive o evangelho, que você só tem, de crente você só tem um nome. E foi por isso que Jesus contou aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chegou e disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e tal, e tal, e tal, e entrego dízimos, faço minhas orações e dou esmolas. E o outro chegou, o publicano simplesmente chegou a até transformar sua oração numa frase: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse que esta oração é a que foi ouvida. Então não pense que as pessoas vão ter uma impressão pelo que você faz, mas pelo que você é. Jesus estava lá no templo. Algumas pessoas traziam ofertas para colocar no gasofilácio. Mas uma pobre viúva, que só tinha duas únicas moedas, colocou lá. Jesus disse: vede, todos os demais aqui entregaram do que lhes sobejava, do que sobrava. Essa pobre viúva entregou mais do que todos eles, porque ela entregou tudo o que tinha. Não se preocupe, não tenha preocupação do que é que as pessoas estão vendo a seu respeito. O que é que você está fazendo, mas o que você é diante de Deus. Preste atenção, irmãos. Quando Ananias e Safira trouxeram aquele dízimo para entregar na casa do Senhor, Pedro acreditou naquilo que que Ananias veio trazendo, mas o Espírito Santo revelou. Alguém poderia até ter dito assim: mas ele está entregando o dízimo, mas não correspondia à verdade.
não correspondia ao valor. Venderam por um valor X e trouxeram um dízimo equivalente a Y. E o Espírito Santo revelou que ele estava mentindo contra o próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, a gente às vezes se engana com as aparências, mas Deus é quem faz a leitura do que você faz, do que você é, não é do que você faz. Depois veio Safira com a mesma conversa, ambos foram mortos. Davi, quando foi escolhido por Deus, chegou na casa, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Ele apresentou os filhos mais esbeltos, os mais fortes, os mais altos, os mais vistosos. E todos eles, quando chegavam diante de Jessé, ele dizia: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Deus dizia: não veja a tua aparência, porque o homem vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Não se iluda, não se engane com a aparência. Fé sem fingimento, irmãos, é algo que você realmente revela, não é o que você faz, é o que você é. E Timóteo era esse exemplo. Como nós nos enganamos com as aparências? Como nós nos enganamos com as aparências? Terceiro exemplo, nas considerações finais. Aliás, terceiro exemplo não, terceira lição. Como que esse Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, está me vendo? Como é que Ele me contempla? Se você quiser saber a resposta, leia o Salmo 139, que inclusive é o meu salmo predileto. Não adianta eu estar fazendo coisas e mais coisas, seja lá em que área for da minha vida, e eu tenho a impressão de que Deus não está vendo. Isso é um puro e ledo engano. Ele vê as coisas ruins, as coisas boas, certas, erradas, bonitas, feias, pecado disso, pecado daquele, ele está vendo tudo. Salmo 139. E seria bom que nós pensássemos, ou fizéssemos nossas, pelo menos imitássemos o que Jó descreve no capítulo 1, versículo 8, que é o próprio Deus que está fazendo uma declaração a respeito da vida de Jó. E quem era que estava dando esse depoimento? O próprio Deus. Vede meu servo Jó, não há homem na terra como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, uma coisa é você chegar e dizer assim: pastor Bosco, é isso, é isso, é isso, é isso, coisas boas, coisas positivas, né? E outra coisa é Deus fazer esse julgamento, ou fazer essa leitura, melhor diria. E aqui nós encontramos que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, porque ele aprendera a se relacionar com Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ele sonda. A quarta coisa: como tem sido o meu relacionamento com Deus? A minha fé é sem fingimento? Eu tenho levado as coisas de Deus a sério? Eu tenho realmente me comportado de tal maneira que aquilo que eu discerno que está errado, em detrimento do que é pecado, enganar, mentir, roubar, faltar com a verdade, adulterar, me prostituir, fazer ou dizer alguma coisa, fazer algum julgamento contra A ou B ou C ou D, levantar falso testemunho, ter inveja, ciúme. Que a gente às vezes pensa que pecado só é coisas, matar, roubar, mas às vezes, irmãos, coisas pequenas. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12 diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, porque fazendo assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo é quem diz isso, escrevendo aos Romanos capítulo 12. E quando a gente ouve essa expressão, porque fazendo assim
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, eu costumo sempre dar a seguinte ilustração: pegue um tição de ferro, ou pegue uma brasa e ponha na coxa da sua mão. O que vai acontecer? Vai assar, né? Vai arder, vai criar logo uma bolha. Então, quando Paulo diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal que alguém te faça com o bem, porque fazendo assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Se alguém me faz o mal, alguém me ofende, e eu faço bem a essa pessoa, ele vai dizer: puxa vida, eu estou morto de vergonha, porque eu fiz tanto mal a fulano ou cicrano, e ele está me fazendo um bem, que eu estou até com vergonha, estou aqui arrasado. É ardendo, brasas ardendo na consciência, aquilo que você fez. Então, como tem sido o meu relacionamento com Deus, a minha fé sem fingimento, com relação à sua maneira de viver, né? Procedimento. E por último, que efeitos a palavra de Deus tem gerado no meu coração, quando não apenas a leio, mas quando examino? A Bíblia é comparada a uma espada de dois gumes, Hebreus 4:12. Através da sua leitura e meditação, ela tem me corrigido, ela tem me exortado, e eu quero terminar com dois exemplos. Dois homens de Deus no passado. Um deles foi Saul. Está lá no livro 2 Crônicas, capítulo 15. Deus tinha dito a Saul: olhe, quando você for enviado aos amalequitas, destrua todos, mate a todos, não deixe nenhum vivo, inclusive as crianças. Aí você diz assim: mas que Deus é esse que mandou matar, quando ele diz não matarás? Irmãos, Deus é soberano. Eu não tenho que questionar por que Deus faz assim ou deixou de fazer. Eu não tenho que estar... Ele sabe, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele não age como um déspota, como um ditador. Ele sabe. E vou citar um exemplo para vocês aqui. Alguém já disse que com terrorista não se negocia. Com terrorista não se negocia. Aqueles homens bombas, como você vê em Israel, não se negocia. O Hamas, o Hezbollah, são grupos terroristas que não querem de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo, que Israel exista. Ora, se eles estão querendo que Israel não exista, eles estão indo de encontro ao Deus poderoso que criou a nação de Israel para, através daquele povo e daquela nação, abençoar todo mundo, todas as nações do mundo. Inclusive Jesus, ele nasceu, era judeu e veio. Então, quando eles dizem: nós vamos destruir Israel, nós vamos matar todos os judeus, nós vamos riscar Israel do mapa, não se negocia. Quando você vê na televisão Israel atacou, corrija, Israel se defendeu. Nunca Israel ataca, se defende. Então pergunto: se por acaso todos os terroristas do Hezbollah, do Hamas, eles que não querem que Israel exista, destruir Israel, esse povo sobreviver, eles vão prevalecer contra Deus. Isto é, se é que a gente pode usar essa expressão. Então Deus mandava matar, mata. Mas as crianças também sim, porque aquelas crianças, quando elas vão crescendo, elas vão tendo o mesmo comportamento dos seus pais. Sabem por que os muçulmanos, eles têm um harém de mulheres? Um muçulmano tem 5, 6 mulheres, para criar ter muitos filhos, para que eles se tornem uma grande potência, para destruir, para matar, para riscar Israel do mapa. Então Deus mandava matar. Então foi o caso de Saul. Deus disse: olha, não deixe ninguém vivo, nem menino, nem ninguém, mata tudo. E não poupe o gado não, mate também, porque o gado era oferecido em sacrifícios aos deuses pagãos dos amalequitas. Então, quando Saul chegou lá, aí vocês vão entender agora, porque Deus mandava matar. Ele poupou o melhor do gado
e Agag, rei dos amalequitas. Rei dos amalequitas. Sabe o que aconteceu? Quando Samuel chegou lá, disse: que mugido de gado e o badalo de chocalho que eu estou ouvindo aí é esse aí? Aí Saul disse: foram os anciãos que disseram para mim poupar o melhor do gado. E Agag, o rei amalequita, eu poupei também. Aí Deus deu uma mensagem dura, repreensiva para Saul. Olhe, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o pecado da feitiçaria, da rebelião, o pecado da rebelião, da desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Por isso mesmo, Deus tirou de ti o reino, rasgou o teu reino hoje, tirou de ti o teu reino e transferiu para Davi. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vocês conhecem a história da rainha Esther? A rainha Esther da Bíblia. Sabe de quem era descendente Amã? O rei Agag. Ou seja, quando Deus disse destrua todos, é porque lá na frente eles iriam intentarem destruir o povo de Israel. E não deu outra. Foi por um milagre de Deus que Deus levantou a rainha Esther para que tal ato não fosse consumado, não fosse realmente, não acontecesse. Então vocês vejam que quando Deus mandava matar mesmo, era para matar. E ele desobedeceu. O pecado da rebelião e da desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria. Um outro exemplo é de Balaão. Está lá no livro de Números, capítulo 22. Balaão tinha sido levantado por Deus para abençoar o povo e não para amaldiçoar. Porém, Baraque chegou para ele e disse: olha, eu queria que você fosse amaldiçoar esse povo, porque esse povo é numeroso e eles vão nos destruir, eles vão nos atacar. E Deus então, Balaão foi à presença de Deus uma segunda vez: Senhor, eu fui chamado para abençoar, porque ele tinha dito, eu vou consultar a Deus. Deus já tinha dito a ele que não era para ele ir, mas eu vou consultar a Deus. E foi uma segunda vez. Deus disse assim: vá, pode ir. Aí você diz assim: então Deus está com duas palavras? Não, irmãos. Eu costumo dizer, eu sempre pergunto, até quantas vezes Deus precisa de falar uma mesma coisa para que seja crido e obedecido? Uma única vez. Deus ironizou com o Balaão e disse: vá, pode ir. E ele foi. Só que no meio do caminho, enquanto ele ia para amaldiçoar o povo, a pedido de Baraque, Deus usou uma jumenta, um animal irracional, para falar o coração dele. Na hora em que ele estava montado na sua jumenta, passou num lugar meio apertado, em que a jumenta foi comprimida, e a jumenta agachou e falou: por que tu me açoitas? Porque ele deu aquelas esporadas no couro do animal. Deus estava mostrando para ele que ele, embora fosse um homem que tivesse raciocínio, inteligência, estava em inteira e completa desobediência, enquanto que um animal irracional estava obedecendo. Lá no livro de Jeremias, aliás, Isaías capítulo, estou terminando com essa citação aqui, Isaías capítulo 1, nós encontramos o Senhor falando. Isaías capítulo 1, versículos de 1 até o verso 3. Visão de Isaías, filho de Amós, aquele que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Olha, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, Deus está mostrando aqui através de Isaías que o povo que tem conhecimento do Deus de Israel, que conhece esse Deus, desobedecia, enquanto que o boi conhece o seu dono, o jumento no lugar da sua manjedoura, mas Israel não tem entendimento, Israel não tem conhecimento. E isso acontece, irmãos, quando a gente não tem uma fé sem fingimento. Se você sair daqui hoje de manhã fazendo uma avaliação sobre o que é uma fé sem fingimento, valeu o que você ouviu e o que eu aprendi também nessa manhã. Amém? Fiquemos em pé e vamos orar. E depois eu devolvo a palavra à superintendente. Pai, queremos te agradecer porque esse ensinamento da tua palavra nos faz nos confrontarmos com nós mesmos, como Timóteo, que tinha uma fé sem fingimento, que aprendeu desde a sua mais tenra idade a se relacionar contigo, a ter um compromisso contigo, e, ó Deus, andar na verdade, e, ó Deus, também viver de tal maneira que a sua vida fosse reconhecida por tantos quantos conviveram com ele, que não é diferente também comigo hoje em nossos dias, diante de um mundo em que, ó Deus, não há o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Ajuda-nos, portanto, abençoe a cada irmão, cada família que aqui veio, que nós voltemos para as nossas casas, sabendo, Senhor, como é importante exercermos uma fé sem fingimento. A exemplo de Moisés, a exemplo daquela menina, a exemplo de tantos servos no passado, que viveram e se relacionaram contigo, de tal maneira que a história ou o histórico destes homens ficaram registrados para o nosso exemplo. Portanto, nós te rogamos as tuas bênçãos sobre todos quantos subiram à tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu coração as mais ricas e copiosas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos tenham um dia abençoado, que Ele vá derramando luz nas decisões que você venha tomar durante todo este dia e abençoe a sua vida. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.